Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fátima e este é o nosso canal Fazendo Receitinhas Comigo. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu gostaria de primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui no canal comigo, a todos vocês que se inscreveram, a todos vocês que compartilham, que comentam, que deixam seu like, seu joinha, né? E a todos vocês que estão chegando também e que assistem aos vídeos. Se vocês gostarem e quiserem se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Então, eu fico muito agradecida. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Muito obrigada. Eu já fiz alguns vídeos, acho que 1 ou 2, conversando com vocês sobre as receitinhas que eu coloco aqui no canal. Mas tem bastante pessoas chegando agora, então eu vou fazer este vídeo também comentando alguma coisa sobre as receitinhas aqui do canal. Eu compartilho com vocês as receitinhas que eu faço aqui em casa para minha família, para meu marido, para os meus filhos, para nós, né? Para minha casa. Eu não tenho curso de nada, nunca fiz aula nem nada, mas são receitinhas que eu aprendi, que eu fui fazendo, foi dando certo, que eu gosto de fazer. E eu gosto de receitas práticas, fáceis, mas saudáveis, gostosas. E eu gosto de fazer bastante pães, como vocês já devem ter percebido, né? Há muitos anos eu fiz o meu primeiro levain. Já tem, agora deve ter uns 11 anos ou até mais, porque faz bastante tempo mesmo. E eu tenho feito meus pães, né? Nesses anos fiz muitas experiências com farinhas, as que são boas, as que não são, até chegar assim ao ponto de hoje, que eu amo fazer os pães. E eles ficam deliciosos, pães 100% levain, 100% fermentação natural. E são como pães que a gente sai de casa, vai à padaria, compra aqueles pães elaborados, aqueles pães caros, aqueles pães deliciosos, né? Caros. Então são esses pães que a gente consegue fazer na nossa casa. Se você gosta, né, dessas receitinhas, se você gosta de fazer em sua casa, para a sua família, seus próprios pães, bolo, enfim, como eu gosto, é muito bom. E como eu vi que vocês, no começo do canal, que vocês gostaram das receitinhas de pães de fermentação natural, eu passei para vocês a receita do levain, do meu fermento natural, o mesmo que eu fiz há muitos anos. E este levain que eu passei, que tem a receitinha aqui no canal, ficou tão maravilhoso quanto o que eu já tinha. E eu não me desfiz dele, agora eu tenho os dois, né? Como eu já falei para vocês algumas vezes aqui. Então, o que eu faço? Como são de idades diferentes, eu sempre que vou fazer as minhas receitinhas, eu uso a metade de um, a metade do outro, eu misturo, ou eu uso só um, depois eu uso o outro, como eu faço bastante pães durante a semana. Mas o fermento é uma benção, eu gosto muito. Então, pessoal, eu compartilho com vocês o meu modo de fazer. Eu gosto de fazer os pães de maneira simples, de maneira prática, de maneira simples, prática, fácil, né? Desculpem o barulho da rua, porque aqui onde eu moro tem uma avenida. Eu deveria estar gravando lá embaixo, mas aqui a iluminação está melhor, então não reparem no barulho. Então, pessoal, eu passo para vocês de uma forma fácil. Por exemplo, eu também faço pães, por exemplo, se eu quero fazer um pão na hora do almoço para tomar o cafezinho da tarde, já que eu raramente compro pães aqui em casa, só o pãozinho de sal mesmo, né? O pão francês que a gente faz em casa, mas não fica igual, e é muito gostoso. Tirando este pãozinho que de vez em quando eu compro para nós, não compro outro pão nenhum, nem integral, nem pão doce, nem pão de creme, pão nenhum, porque a gente consegue fazer em nossa casa. Então, às vezes, se eu quero fazer um pãozinho rápido, por exemplo, na hora do almoço eu faço uma receitinha de pão para tomar o cafezinho da tarde. Aí eu uso o fermento seco, né? Mas é tão raro eu usar o fermento seco que eu comprei há mais de um ano um pacotinho de 125 gramas e ainda tenho, né? Então eu uso muito pouco, eu gosto mesmo de usar o fermento natural. E qual a diferença? O que eu passo para vocês aqui? Com o fermento natural, eu faço os meus pães da mesma forma simples e rápida que eu faria o pão de fermento seco.
Eu simplesmente misturo todos os ingredientes, é claro. Primeiro, a diferença primeira está no cuidado com o levain. Primeiro eu tenho que refrescar o meu fermento, deixar descansando por 1 hora antes de usar nos meus pães ou de um dia para o outro, coberto com filme na geladeira. E o meu fermento da geladeira eu gosto de alimentar 2 vezes por semana, pelo menos a cada 10 dias, 2 vezes, por exemplo, a cada 4 ou 5 dias. Não seria assim 2 vezes na semana, a semana tem 8 dias, então mais ou menos de 4 em 4 dias ou de 5 em 5 dias eu alimento o meu levain da geladeira. Então ele está sempre forte. O que eu passo para vocês é, tirando esse cuidado de refrescar o levain, deixar ele pronto para fazer os pães, o modo de fazer é exatamente tão simples como qualquer outro pão. Misturo todos os ingredientes com o meu fermento, como vocês veem nos vídeos, amasso nas mãos, com as mãos mesmo, sovo na mão. Se eu faço, o dia que eu fizer um pão na Planetária ou de forma diferente, eu vou mostrar para vocês. Todas as receitinhas que eu posto aqui, eu sempre faço, sovo na mão, à mão. Então, misturo todos os ingredientes, sovo por 10 minutos, modelo, deixo descansar por 1 hora, como eu faria com qualquer pão, mesmo de fermento seco, deixo descansar por 1 hora em um lugar quentinho, coberto. Depois de modelar, depois de 1 hora, modelando os pães, aí sim vem a diferença na receita. Porque o pão de fermentação natural, mesmo sendo em dias quentes, ele vai demorar mais para crescer, para dobrar de tamanho, para ficar no ponto de ir para o forno. Então é só essa diferença, para vocês verem que é muito fácil fazer pão. Se você tiver o levain, o seu fermento natural, e estiver cuidando bem dele, você vai fazer o pão da mesma forma como você faria um pão com qualquer fermento. Simples, fácil, rápido. E depois deixa crescer por mais tempo, de 4 a 5, dependendo da temperatura no dia onde você mora, 6 horas fora da geladeira, temperatura ambiente, né? Você vai deixar o seu pãozinho crescer. Quando ele dobrar bem de tamanho, estiver bem crescido, você coloca no forno para assar, da mesma forma como assaria o pão normal, o fermento comum. Então, assim, é essa a diferença que eu gosto de passar para vocês, que nós podemos fazer os nossos pães de maneira bem simples, rápida e prática, com o nosso levain, como nós faríamos com qualquer fermento. Eu não gosto, gente, como vocês já perceberam, eu não gosto muito de fermentação longa, de deixar de um dia para o outro, de deixar na geladeira, de deixar... Eu já fiz, mas eu não gosto. Eu prefiro fazer assim, fermentação rápida com levain. É o meu fermento, desculpe pessoal, o barulho aqui da rua. É o fermento caseiro que eu fiz em casa com vocês. É o meu fermento, né, no caso. Eu estou fazendo um pãozinho caseiro, com fermento caseiro, fermento saudável. Ele leva um tempinho maior para crescer do que o fermento natural. Então, tudo isso já são benefícios para a nossa saúde. Então, eu não deixo crescer por muito tempo na geladeira. Mas se você gostar, é só você deixar ele um tempo maior, né? De fermentação longa. A mesma receitinha você faz, deixa na geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte você vai assar os seus pães. E é assim que eu passo para vocês, né? Porque vocês podem perguntar por que eu não deixo o pão crescer assim, não faço receita de fermentação longa. É só por isso, porque eu gosto mais de praticidade, né? Mas é muito gostoso também. Os pães ficam maravilhosos também, até um pouco mais saudável. Mas é só por esse motivo. Mas você pode fazer as mesmas receitinhas que eu passo aqui, deixando o pão na geladeira crescer por mais tempo. E no dia seguinte você tira da geladeira, deixa ele chegar no ponto de assar e coloca no seu forno. Vai ficar sim um pouco mais saudável, mas já é um pão saudável você fazendo dessa maneira mais simples. Então, eu também passo algumas receitinhas de bolo simples, algumas receitinhas do dia a dia, né? Às vezes eu vou fazer uma receita para minha família, penso, acho que eu vou gravar para o canal, para o pessoal. São receitinhas gostosas, para incentivar vocês a estarem fazendo na casa de vocês, para a família de vocês, receitinhas gostosas. Eu acho que isso une a família, é gostoso você poder se dedicar assim à sua casa, ao seu lar, aos seus filhos, ao seu marido, né, à sua esposa. Tem muitos homens que gostam também de fazer pães, de fazer bolos, e eu acho isso muito bonito. E você fazer na sua casa um lar, né, fazendo as suas coisinhas. Além de que
você comprando as mesmas coisas que você pode fazer na sua casa, você vai pagar muito caro. E esses pães são muito gostosos. Eu acho que até mesmo os de padaria, né? Não apenas os de supermercados, que são embalados. Tem bastante conservantes, tem antimofo, tem melhorador. São coisas que você evita você fazendo os seus pães em casa, não é? Então, pessoal, é para conversar com vocês um pouquinho de o porquê que eu faço receitas assim, mais práticas, mais rápidas, com o levain, que é um fermento natural, e também passar para vocês que se você gosta de fazer receitinhas simples, vocês vão gostar de estar aqui comigo no canal. Eu novamente quero agradecer a todos vocês que já estão aqui. Eu estou muito feliz com o apoio de vocês. Isso faz com que a gente sinta vontade de continuar, né? Colocando receitinhas gostosas, saudáveis, práticas para vocês. E é muito gratificante. Então eu sou muito agradecida, muito feliz. E espero poder continuar colocando receitinhas gostosas aqui. Pãezinhos, bolos simples, entre outras coisinhas que nós teremos aqui. Então eu vim para poder conversar com vocês um pouquinho, né? E outra coisa que eu também gostaria de falar é que eu uso uma quantidade, como vocês podem perceber, maior de levain, mas não fica gosto de fermento, não fica gosto ácido. Os pães são pães com gosto de pão comum que você compra na padaria. Isso é impressionante, pessoal. É impressionante. Eu mesma fico às vezes assim admirada, porque eu já fiz pães lá no passado, quando eu comecei com o meu levain, eu não sabia usá-lo, eu seguia algumas receitas e os pães ficavam às vezes pesados, ficavam com gosto do fermento, ficavam com cheiro forte, assim, ácido do fermento. Com o tempo que eu fui mudando, né, a forma de cuidar do levain, e hoje eu percebi que se eu cuidando assim, alimentando mais vezes na semana, mantendo em potes limpos, antes de fazer o pão, separar a quantidade de fermento que eu vou precisar e apenas refrescar, ou mesmo alimentando antes, junto com o da geladeira e tirando depois, o da geladeira está leve, suave e não está ácido. Então os pães ficam muito bons mesmo. E também, quando eu refresco, eu coloco bastante água, no caso, para uma quantidade, digamos assim, que eu costumo usar, de 300 gramas de levain, já ativo da geladeira, mesmo tendo alimentado, ele está forte. Então, antes de alimentar, eu tiro 300 gramas de levain, por exemplo, como eu costumo fazer. Eu coloco 100 ml de água e uma colher de sopa de farinha de trigo. Eu acho que deixa a consistência dele mais líquida, ele fica bem suave, e quando eu faço os meus pães, eles não ficam com gosto. Eu não sei nem explicar o porquê, né? Mas tem dado muito certo e eu gosto bastante. E eu passo para vocês assim, tudo que eu faço, da mesma forma como eu faço. E eu gostaria muito que vocês tivessem os mesmos resultados que eu tenho, porque é assim, impressionante você comer um pão feito com fermento natural 100%, com o levain, que é o nosso fermento, sem nenhum gosto de levain, nenhum gosto de fermento, sem nenhuma acidez, um pão fofinho, um pão como um pão que eu faria com qualquer outro fermento, assim, é impressionante. Mas eu acho maravilhoso isso, e eu tento passar isso para vocês, e eu peço a vocês que não desistam, que insistam, que continuem fazendo as receitinhas de vocês assim, como eu passo aqui, até que vocês consigam também, né? Eu espero muito que vocês já estejam fazendo os pães assim, pães saudáveis, saborosos, assim, sem um gosto ácido do fermento. Existem pessoas que preferem até o gostinho mais ácido, o pãozinho mais ácido, e também é muito gostoso, isso vai muito de gosto, né? Mas se você gosta de um pão mais suave, eu passo para vocês o modo como eu faço. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu agradeço bastante a todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas e eu puder responder, se eu souber, né, responder as dúvidas de vocês, vocês podem deixar nos comentários. Se vocês quiserem fazer perguntas também, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.